por que que os gringos vêm pro Brasil e deitam, né? E botam outra intensidade, que foi o caso do Jorge Jesus, do Abel. E por que que a gente tá trazendo tanto técnico estrangeiro? Por que você acha que os técnicos estrangeiros, eles vêm... A gente tá trazendo tanta alta conta, enquanto que a gente vê pouquíssimos técnicos brasileiros... Se eu pensar de cabeça aqui, grandes novos nomes de técnicos brasileiros, cara, Não tem. difícil. Cara, eu acho que a questão do técnico, ela passa por uma questão... Eu acho que assim, é uma profissão, cara, bastante complexa. Porque pensa, pra você ser um treinador, você precisa ser um cara taticamente hoje muito preparado. E, cara, entender taticamente o jogo, se preparar só pra isso já é uma complicação muito grande. Você precisa de anos estudando isso, entendendo e acompanhando as mudanças. Porque teve gente que foi gênio tático lá no passado do Luxemburgo, o cara se perdeu, né? Eu acho que ele tem uma visão de futebol ainda pouco respeitada sobre certos aspectos e algumas movimentações que ele fez no Palmeiras e no Corinthians, lançando alguns jovens que renderam muito dinheiro para ambos os clubes, mostra isso. Ele não é esse cara totalmente ultrapassado como dizem, mas ao mesmo tempo, de fato, quando você vê o nível de competição que ele perdeu e dos trabalhos que ele fez, deixa muito claro que ele também ficou para trás em certos aspectos. Então você precisa ser taticamente muito bom. Você precisa ser um gestor de pessoas. E essa é a principal qualidade do Ancelotti, por exemplo. Ser um cara que é capaz de cobrar, capaz de tirar, capaz de ser justo, capaz de ser respeitado e ouvido. Porque você pode ser um gênio tático. Se os caras não... Esquece. Um Rogério Ceni da vida, se esquece. os caras não te respeitarem, eu acho que o Rogério aos poucos tá O também... Rogério no Cruzeiro sofreu com isso, né? Sofreu no começo da carreira, mas acho que aos poucos ele tá conseguindo o espaço dele nesse sentido de ser mais respeitado pelo elenco. Mas, então você tem essa questão de ser gestor de pessoas. Ao mesmo tempo, você tem que ser um cara político. Porque toda coletiva é um jogo à parte, cara. Você vai jogar um jogo com a sua torcida ali. Você tem que falar as coisas certas. Cansei de ver treinador que foi demitido pela língua, por falar bosta. Entendeu? Então você precisa ser um bom comunicador. Você precisa ser, ao mesmo tempo, cara, carismático. Isso faz diferença. Você quer um exemplo disso? O Diniz. A maneira como o Diniz é abraçado pela imprensa brasileira é inexplicável. Inexplicável, é impressionante. Por quê? Porque as pessoas gostam dele. Todo mundo que conhece o Diniz e vai lá dizem que ele é uma pessoa maravilhosa. Então as pessoas não conseguem falar mal do cara. Porque ele é um ser humano. E ele deve ser mesmo, eu não conheço, mas deve ser uma pessoa. Então, assim, tem que juntar vários aspectos para você ser um bom treinador. E aí, assim, a junção de todos esses aspectos que são conhecimento de diferentes áreas humanas faz com que a profissão como um todo ela atinja um nível de complexidade brutal. E um nível de complexidade que eu acho que hoje o Brasil, enquanto país, pouco produz de profissionais em todas as áreas. O Brasil é um país que se desindustrializou por conta da falta de capacidade de material humano. Para você criar novas tecnologias, não dá para ficar produzindo saquinho plástico, todo havaianas. Você tem que produzir coisas tecnológicas. E o Brasil hoje não produz em larga escala material humano, dada uma educação muito defasada desde a base, destruída pela ditadura militar. Foi um projeto de país da ditadura destruir a educação brasileira. Então, desde ali, que é um movimento, em tese, recente, dos anos 60 para cá, o Brasil passou a produzir menos profissionais capacitados em áreas complexas, em todas as áreas, cara. Isso explica muito como nós estamos hoje. E a gente tem um intelectualismo muito forte aqui, né? E eu vejo, por exemplo... Desculpa até te interromper assim, mas eu vejo uma visão, por exemplo, a gente tem uma romantização muito grande de um Renato Gaúcho, que é essa coisa do joga no peito do pai, eu vou resolver e tal, e o Renato, ele é muito menos isso do que a galera acaba jogando, mas ele sabe que isso conquista mais o coração do que ele se chegar lá e falar assim, vou fazer aqui um 4-4-2, um esquema tático subindo, vamos não vê o Renato falando de tática, né? Ele sabe que ele não vai falar isso, não, ele faz uma graça ali, é o que viraliza, o que faz um meme, é o que conquista, porque a gente é um país anti-intelectual, né? A gente odeia intelectualidade aqui, né? A gente gosta do xalalá, do carisma, do meme. E sabe quem percebeu isso? O Abel. Olha a diferença das entrevistas do Abel quando ele chegou no Palmeiras para as entrevistas de hoje.
são completamente diferentes. Ele era um cara que falava sobre futebol, que falava sobre tática, que falava sobre o time. Hoje em dia virou um cara que fica desviando foco o tempo todo porque ele sabe que a empresa está pouco interessada no jogo. As pessoas, a torcida também, tá pouco interessada no jogo. As pessoas estão interessadas no que rende primeira página. Xinga o juiz, Exatamente, né? é mostrar o pau lá. Então, assim, é meio que isso. Então, no final das contas, a gente vive um ambiente pouquíssimo favorável. E assim, o Brasil ele é competente de produzir alguns tiros fora da curva. Eu acho que a gente tem na figura do Felipe Luiz uma possibilidade de um cara que tem uma formação, inclusive, europeia, intelectualizado, estudioso, que pode ser capaz de se tornar. Eu, apesar dos altos e baixos do trabalho do Roger Machado e as péssimas escolhas de carreira que ele teve na carreira, eu acho que é um treinador também que demonstra que continua na busca pelo conhecimento. O Rogério Ceni é outro exemplo. Não vejo nesses caras chegar num nível de treinadores estrangeiros absolutamente vencedores, mas acho que pode ser um primeiro passo. Agora, repito, passa por uma desvalorização da educação brutal que a gente teve. E aí, assim, você vai ver, tava vendo Bem Amigos, a treta lá do Casagrande com o Luxemburgo, assim. O Luxemburgo, cara, que é o treinador mais vencedor, um dos mais vencedores da história desse país. O cara não consegue concatenar uma ideia, uma linha de raciocínio, assim. Você vê ele falar, assim, meu cérebro tava fritando, assim. Você não consegue... Caralho, você não sabe onde o cara quer chegar. E aí, assim... É foda, velho. Pô, Rodolfo, palmeirense. O Filipão era técnico do Palmeiras. Não tem 5 anos, Em bicho. 2018 ele foi campeão brasileiro. Você viu o Filipão sendo técnico do Palmeiras? Pô, sendo um jogo do Palmeiras, era vontade de bater a cabeça na parede, velho. É. A gente ganhou não porque o Palmeiras era bom, é porque o resto dos outros times eram muito ruins. É. E tem alguns campeonatos brasileiros que os times não querem ganhar, né? É. A galera tá brigando pra não cair. É. Mas assim, porra, em 2018, tu olhar e falar, porra, minha opção de técnico é o Filipão, com todo respeito à carreira do Filipão. Que é muito vencedor. Pô, pra caralho, sem esquema tático nenhum. Nada. E nada. mais, ele foi finalista de Libertadores com o Atlético Paranaense, eliminando o Palmeiras do próprio Abel. Sim. E perdeu uma final porque o jogador do Atlético Paranaense foi expulso no primeiro tempo contra o Flamengo. Eu não sei o que teria acontecido se ele não... Isso mostra muito também o nível que é praticado aqui, assim. Acho, cara, que assim, a gente às vezes também pega esses caras, esses figurões, e tira pra uma merda exagerada, tá ligado? Eu acho que tem um pouco disso. Ah, é só esperar o professor chegar no seu time pra você ver. Mas que aí que é aí você isso. vai ver. Mas eu prefiro o professor chegando do que o Diniz. Essa é a questão. Não, é que o Diniz também não dá. Eu Deus, prefiro, Deus cara. bate na madeira. É, então. O Se Diniz e o Carille, você tá maluco. Me diz o que acontece na sua cabeça se a Leila Pereira ou o Abel vai embora e anuncia o Diniz como novo técnico do maluco. Palmeiras. Tá A maluco. casa cai, velho. Tá maluco. A casa cai. Tá maluco. Diniz é 2 meses de alegria, né? 2 meses de futebol bonito, É. corte pro Instagram pra daqui um ano seu time tá na zona de rebaixamento, você rezando pra não cair, crise, briga no vestiário. Que é a mesma história, é um episódio do Chaves, né? É isso. Você sabe como começa, sabe como termina. É isso. Então aqui, ó, o Gabriel Neves, essa questão de técnicos estrangeiros tem muitas variáveis. Por exemplo, o nível dos jogadores, a organização dos clubes tá tão ruim que dá pra contar na mão os estrangeiros que deram certo. O Caixinha funcionou no Bragantino e foi chutado do Santos. Quase caiu com o Bragantino ano passado, né? Vamos lembrar disso. E também acho que tem um fator que o Brasil, a gente tem umas crendices, né? Um beijo aqui, obrigado, Gabriel, pelo superchat. Que a gente tem um modismo no Brasil, você deve saber, a gente sabe disso, né? Que quando a gente bota na cabeça que um bagulho funciona, É só isso, né? é só isso que funciona. Então, é técnico de Portuga que funciona. Vamos trazer. Traz qualquer filha da puta pra cá que vai funcionar, né? Aí nessa veio o Pega. Gesualdo Ferreira, veio o Bruno Lage, que destruiu o Botafogo, lembra? Porra, qual foi pro Flamengo logo depois do O Paulo Toretto? Souza. Maravilhoso. Paulo Que época Souza. boa demais. Aí o Vitor Flamenguista. Pereira foi pra lá, não deu certo também. Pô, também foi bom demais. Essa foi boa demais, que foi pro Corinthians, depois pro Flamengo. Pô, alegria dupla. Fudeu o Corinthians, fudeu o Flamengo. E é um bom técnico, mas assim, no fim do dia... O cara foi escolhido muito mais por falar português de Portugal. É a Portuga vai dar tendência. certo, né? É isso. Lembra do Gesualdo Ferreira? A gente tem isso, né? Tem umas horas que a gente bota uns bagulho na cabeça, e fala, isso Então. daqui é o que dá certo, então... É a esquema moda. tático também. É a moda. Futebol brasileiro tem isso.